Unidade. Salmo 133, ele nos fala de unidade. Hoje, uma terça-feira, que seria na quinta, estamos bem próximos, da Santa Ceia do Senhor. E é um tempo onde sempre eu gosto de parar e refletir, na minha vida, na minha caminhada, no que temos feito, de como tem sido a nossa vida, se temos buscado cada dia essa unidade, unidade com os nossos irmãos, unidade com a igreja do Senhor. Temos movimentado para que cada dia as bênçãos do Senhor elas se cumpram em nós, porque quando nos fala de habitar em Deus, nos fala também de santidade. Para nós estarmos lá, precisamos de santidade, e para termos santidade, precisamos de vários ingredientes, de várias coisas que nos levam a viver uma vida plena com o Senhor. E o Salmo 133 ele nos diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não tem nada mais agradável na nossa vida, e que alegra os nossos corações, quando nós temos a liberdade de olhar para os nossos irmãos e dizer: eu te amo, como é bom estar do seu lado, como é bom congregarmos aqui nessa igreja, como é bom fazermos parte dessa família, sendo verdadeiro, como é bom caminharmos cada dia sendo verdadeiro em tudo que nós venhamos fazer. Quando nós olhamos, irmãos, para o Velho Testamento, ali para o início, quando nós vemos uma cidade sendo construída logo após o dilúvio, o texto nos fala que aqueles homens, logo após o dilúvio, eles falaram: vamos construir uma cidade, e esta cidade ela será construída onde ninguém irá se dispersar, mas todos irão estar aqui juntos, porque irá tocar os céus. E o texto nos fala que no meio daquela caminhada, o Senhor confundiu a língua deles. Aí agora já não falavam a mesma língua, e de repente aquela cidade começa a ser destruída. Quando começamos a falar diferente, a igreja do Senhor começa a perecer. Em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 16 nos diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes seja unido em um mesmo sentido e um mesmo parecer. A nossa caminhada, nós caminhamos em direção aos céus. O nosso sentido é o mesmo. A nossa caminhada ela é a mesma. Então não tem como um está indo e outro está voltando. Um está indo para a direita e outro caminhando para a esquerda, mas caminhando em uma unidade, falando a mesma língua e caminhando no mesmo sentido. A casa do Senhor, o que nós precisamos todos os dias, aquele que está na frente, aquele que está fazendo, aquele que está caminhando, e nós que estamos do lado, é cada dia sermos intercessores, colocarmos na posição de intercessores, para que possamos ver o agir de Deus, para que possamos ver cada dia as obras do mal sendo desfeitas e o reino dos céus avançando. Unidade na igreja, unidade na casa, unidade no trabalho, unidade em tudo que vamos fazer, mas principalmente na nossa caminhada, na nossa vida com Deus. Buscarmos cada dia termos uma vida em família, em comunhão, ajudando uns aos outros em oração. Aquele que ainda não chegou aonde você já chegou, que oramos por ele. Aquele que não consegue ainda falar a mesma língua sua, que nós venhamos pedir a Deus, para que Deus dê graça, para que Deus dê fé. Somos um corpo, e quando a Bíblia nos fala de corpo, no corpo tem membro de todo jeito. Tem uns que são privilegiados, outros não.
Algumas partes do corpo, né, fica mais visível. Mas mesmo não sendo aquela parte visível, sejamos aquela parte que faz com que aquela parte movimenta, que carrega todo o peso do corpo. Muitas das vezes está sobre os pés, mas você nunca vê o pé dizendo eu não vou, o pé está pronto, vamos embora, eu vou carregar, eu vou te levar. A coluna, mesmo com as dores, com as dificuldades que tem, está sempre pronta para caminhar. Que nós sejamos esse corpo de Cristo, pronto, fazendo parte desse corpo que sempre avança. O texto que nós lemos diz: é como óleo precioso que cobre, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão que desce sobre a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. O Monte Hermon e o Monte Sião são dois montes que ficam distantes um do outro, mas um gera umidade para o outro, e ali gera vida para os dois. Muitas das vezes talvez não estejamos nem tão perto, mas nós podemos gerar umidade, gerar vida, aonde nós venhamos, possamos ver uma terra seca, ou ver alguém precisando. Nós podemos ser esse esteio que oramos, que intercedamos, que chegamos aqui na igreja e queremos ver a igreja do Senhor crescendo, prosperando, sendo abundante na casa do Senhor. Um mesmo distante do outro, mas ali um gera umidade para o outro, gera vida. Que a nossa caminhada com Deus seja cada dia assim, com essa, vivendo uma vida agradável diante de Deus, né, e agradável entre os nossos irmãos. De nada adianta, irmãos, muitas das vezes eu falo, nós pleiteamos, né, muitas das vezes campanhas e campanhas e campanhas, e muitas das vezes nós não paramos para olhar para nós mesmos. O que nós precisamos, né, melhorar, o que nós podemos fazer para aqueles que talvez estejam mais fracos na fé. Essa unidade gera vida. Ninguém vai morrer estando do nosso lado. Adotarmos cada dia não é essa palavra. Se está caminhando conosco, nós vamos gerar vida, para que eles também continuem e possam chegar do outro lado. Se há embaraço, vai ser desembaraçado. Se há problema, se há dificuldade, o Espírito Santo de Deus vai trazer vida, vai quebrar cadeias, vai romper barreiras. Muitas das vezes nós vamos juntando na caminhada, tantas coisas, que muitas das vezes nos leva a estarmos na defensiva. Eu sempre falo, eu tive a sorte na minha caminhada, né, de encontrar pessoas que me ajudou bastante, não é? E hoje na minha caminhada, o que eu sempre falo, o que eu quero é chegar no céu e adorar o Senhor em todo o tempo. Eu conversando com a minha esposa esses dias, né, a gente falando de algumas dificuldades, alguns problemas que enfrentam, e eu falo para ela: se a gente olhar para um lado ou para o outro, nós perdemos a nossa salvação. O apóstolo Paulo, na caminhada, ele sempre falava: eu cuido muito da minha vida para que no final eu não venha ter lutado, ganhado tanto e eu venha ficar de fora. E na nossa vida, uma das coisas primeiras que precisamos cuidar é do nosso coração, da nossa vida com Deus, estarmos sempre buscando essa comunhão que nos traz alegria, que nos traz bênção e que nos traz renovo. Alegria, bênçãos e renovo. O texto nos diz que é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Fala de sabedoria, a barba fala de sabedoria.
fala de identidade, de um novo tempo. Nós estamos prestes a findar mais um ano, e as coisas, irmãos, para nós não pode ser, mais um ano, não é, nós precisamos cada dia ter a alegria no Senhor, sermos renovados pela palavra, termos essa renovação de mente, vivermos a beleza do Evangelho, pregarmos um Evangelho lindo, é bom, mas nós precisamos deixar que Ele entre na nossa vida. Porque é complicado, irmãos. Muitas das vezes, cobra, não, mas não, fala, precisa daquela palavra dura. Eu falando com o irmão ontem, antes de ontem, falando a respeito da vida, e ele falando de alguém que tinha saído um pouco fora da palavra, e eu dizendo para ele, a nossa vida, uma das nossas dificuldades é que muitas das vezes pregamos o Evangelho, mas não deixa que o Evangelho entre na mente, entre no coração, como esse óleo precioso que desce em nossas vidas e nos traz uma transformação por completo. Nós precisamos ler a Bíblia, e fazer ela ser aplicada em nossas vidas, pedir o Espírito Santo para que aquilo que Ele tem falado conosco é verdadeiro, a palavra do Senhor ela é verdadeira, mas que ela venha produzir vida em nós. Você sabia, irmãos, que aonde cultos ou palavras ministradas sem direcionamento do Espírito Santo torna apenas palestras? E o que nós vemos nos nossos dias de hoje é muitas palestras, ensinamentos do dia a dia, mas nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo, experimentar a virtude do Espírito Santo. Aquela mulher, quando ela tocou no Senhor Jesus, Jesus disse: alguém tocou nas minhas orlas, porque daqui está saindo vida. E nós precisamos ser assim também todo o tempo. Senhor Deus, a palavra que foi ministrada, se é uma palavra de perdão, se é uma palavra de perdão sobre a minha vida, eu preciso que essa palavra entre em mim, e que eu possa conseguir perdoar os meus irmãos, que eu possa conseguir liberar perdão, mesmo como diz o Salmo, mesmo se alguém nos ofendeu. Nós temos um coração perdoador, pronto para perdoar, porque falarmos que habitamos no esconderijo do Altíssimo, mas temos um coração cheio de mágoa, temos um coração infiel, temos um coração que não deixa o Espírito Santo entrar, fazer morada. A habitação é casa, e o Espírito Santo, onde ele habita, o ambiente tem que estar organizado. Nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor, aonde sempre há aquela reverência, temor a Deus. Principalmente quando nós falamos de um dia de uma santa ceia, de participarmos, estamos nas vésperas, no final de semana, participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Precisamos chegar lá, com o coração puro, voltado para o Senhor, deixando que o Espírito Santo se mova em nossas vidas, como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sempre a vida, aonde o Senhor habita. Nós tivemos segunda-feira, estivemos ali numa oração ali na casa da irmã Edilane. A irmã cantou um hino ali, e ela cantando aquele hino, e eu meditando o talento daquele hino. Jesus chegou em Lázaro, ele mandou vida. Chegou naquele
no sepultamento, chegou mais na onde, foi falando dos caminhos onde Jesus tinha passado, e a vida veio, a vida chegou. E cada dia nós precisamos entender isso. Eu ontem meditando na palavra, falando: Deus, nós precisamos tomar posse disso todos os tempos, todos os dias na nossa igreja, na nossa casa, de que a vida, que o Senhor chegou na nossa casa, o Senhor chegou na sua casa. Então na sua casa há vida, na sua casa não há morte, há vida. A vida na sua casa, a vida de Deus nos seus filhos, a vida de Deus na sua família, a vida de Deus no teu emprego. Não morre. E aí é onde nos leva a ter fé, como foi dito aqui nessa noite pela irmã Iraci. Quando nós conseguimos enxergar a vida de Deus em tudo, nós não conseguimos ver morte, não conseguimos ver impossível. Porque você não olha na perspectiva humana, mas você olha na perspectiva de Deus. E Ele te chamou para vencer. E quando você olha aquilo que está embaraçado, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se isso vai prosperar, e Deus está do lado, te esperando. Não é você chamar Ele para dentro, para perto, não é Ele dizer: aqui vai dar certo. Porque aonde o Senhor Jesus chega, Ele sempre contrariou as leis humanas. Os discípulos dentro de um barco, aparece Jesus por cima das águas, e um diz: é o Senhor. Pedro diz: é o Senhor. Jesus diz: sim, sou eu. Então me faça eu ir até aí. E de repente Pedro começa a caminhar por cima das águas, algo que era impossível. A tempestade para, não é só Pedro e Jesus andando em cima d'água, mas a tempestade que se acalma. É 2 milagres num momento só. Quando nós olhamos multiplicações, e na nossa vida diária, quanto o Senhor tem feito? Se não é as mãos poderosas dele, aonde estaríamos num momento como esse? Mas é o Senhor que nos guia, é o Senhor que guarda a igreja. Então que em todo o tempo possamos viver, não é debaixo da promessa, debaixo da palavra de Deus, vivendo em harmonia. Ó, quão bom e quão suave é vivermos em união. Pedimos ao Senhor, você pode pedir, ao invés de decretar morte, decreta vida. Aqui há a alegria do Senhor, na minha casa há a alegria do Senhor. Nós congregamos na igreja mais alegre de Niquelândia. Nós congregamos na igreja que o povo é o povo mais receptivo de Niquelândia. É o povo que mais ama as pessoas. É um povo que abraça. Porque aonde o Senhor habita, a alegria, a vida, a harmonia, a bênção de Deus. E o povo, irmãos, acompanhava Jesus, porque Jesus, sempre nos ambientes que ele ia, havia sempre um mover de alegria, não é, de bênçãos, e as coisas sempre se renovavam. Que não venhamos parar no tempo, mas cada dia deixar que o Senhor Jesus mude, né, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser. Eu sempre gosto de olhar para as coisas de várias perspectivas. Hoje à tarde, né, algumas coisas, né, eu olho e eu vou buscar outras pessoas que estão de fora, para nos dar uma outra visão, para a gente ver se realmente a gente está certo no caminho, para ver se o que a gente está fazendo está no caminho certo. Então sempre é bom buscarmos em Deus, em pessoas de confiança, que de repente a mente nossa, ela fixa numa coisa e não é bem aquilo. Quando você vai conversando, você vai tendo a harmonia, vai tendo a comunhão, as coisas vão acontecendo e o ambiente vai sendo mudado.
sempre vale a pena ouvirmos os dois lados, sempre vale a pena sentarmos para conversar com os nossos irmãos, sermos destravados, não ficarmos presos a uma liturgia antiga. Não, mas no passado era assim, hoje nós vivemos um novo tempo e precisamos cada dia buscar a direção do Espírito Santo na nossa caminhada. Que sejamos cada dia um com os nossos irmãos e um em Cristo Jesus, caminhando no mesmo sentido. A igreja do Senhor, nós não caminhamos com pausa no meio do caminho. Eu falo sempre, irmãos, a nossa vida com Deus, quando nós aceitamos a Cristo, precisamos conversar, porque a nossa jornada ela começa aqui e só finda o dia que o Senhor Jesus nos chama. Então, aonde nós estamos, precisa cada dia nós estarmos 100%, que a partir do momento, irmãos, que nós tiramos o nosso corpo, e dizemos isso aí, não, eu não tenho nada a ver com isso. Tem uma frase, eu até disse aqui esses dias, que algumas pessoas falam: eu não sou obrigado a colocar lenha na fogueira que não foi eu que acendi. Mas nós, nos nossos dias, que nós venhamos ser aquela pessoa que não sabemos quem acendeu a fogueira há 40 anos atrás, mas que nós sejamos nos dias de hoje, que estejamos prontos para manter a fogueira acesa. Pessoas sendo impactadas, transformadas pelo Espírito Santo. Nós não fazemos outro sentido em nossa nação, a não ser movimentarmos para que o reino dos céus cada dia cresça, vivendo em harmonia e em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para si. Sem unidade não há bênção. Sem unidade não há bênção. Vivemos um para a direita, outro para a esquerda, perde a bênção. Travarmos na casa do Senhor, eu não vou contribuir mais porque isso aí não me importa, perde a bênção. Eu não vou ofertar mais porque não é eu que estou na liderança, eu não vou fazer isso mais porque isso aí eu só estou caminhando mesmo e só quero ir para o céu. Precisamos cada dia ser abençoador, importarmos com o Rei, termos a unidade, para que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Oramos, irmãos, por curas, por milagres. Eu disse que esses dias, tenho falado, nessa lição que o Jonas ministrou aqui mesmo, falando sobre Caleb, sobre ser verdadeiros. Aí nós falamos assim, nós vemos igrejas com grandes movimentos, e quando você chacoalha, vai caçar, os milagres são poucos, porque a Bíblia ela tem todo um contexto para a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia do Senhor ela nos traz todo o caminho para vivermos as bênçãos do Senhor. Que cada dia os nossos passos sejam guiados por Cristo, que sejamos uma igreja cada dia que viva a unidade, que vivemos a paz entre os irmãos, para que venha avançar. Uma das táticas do inimigo é dividir a língua. Eu não estou entendendo nada que alguém está fazendo, eu não estou entendendo nada que está acontecendo neste lugar. Isso é tática do diabo. Quando isso se passa, você começa, a vista começa a ser aberta, e você começa a ver o que Deus está fazendo. O inimigo ele cega os olhos, ele fecha a visão, e a pessoa não consegue ver o agir e o trabalhar de Deus. Mas o Senhor nessa noite, aonde Ele tem nos colocado para falarmos desse salmo, que é um salmo de libertação,
para estarmos ministrando sobre este lugar. E aqui, irmãos, eu já orei nessa rua aqui, eu já orei daqui para lá, já ungi com óleo aqui, a gente tem orado e ministrado sobre este lugar. E nós não podemos curvar em momento algum, não é? Para aquilo que o inimigo tenta se levantar, nós precisamos estar de pé, porque o nosso alvo é Cristo, a nossa caminhada é os céus, e o Senhor, Ele quer nos curar por completo, de dentro para fora. O Senhor, Ele não quer nos curar somente fisicamente, ou nos dar prosperidade, nos dar carro, mas Ele quer nos dar uma vida curada, de nós estarmos assim, sem nada, né? Andando de a pé, mas com aquela alegria no coração. Por que você está rindo? Não sei. Eu sirvo a um Deus vivo, de não importar com nada. Tem uma frase do Luciano que ele diz: até que nada mais importa. Que nós venhamos ser cristãos, até que nada mais nos importa. Servirmos a Deus, até que o mundo lá fora não faça efeito em nossas vidas, para fazer desistir do alvo que é Cristo. Podermos ter, hoje cedo foi cantado um hino aqui, né? Eu estava meditando ele na manhã, hoje cedo, quando chegou a oração, as irmãs cantaram aqui: sou feliz com o Senhor Jesus, que paz a mais doce me deres viver, que gozo, né, que dor a mais forte sofrer. Ou seja, onde for, tu me fazes saber que feliz com o Senhor sempre sou. Amém? O Senhor Jesus, Ele é o sentido da sua vida. Ele traz sentido para a sua vida. Ele traz rumo, Ele traz direção. E esse salmo, irmãos, que nós estamos ministrando aqui esses dias, a gente poderia ter começado numa campanha de fogo, não é? Mas Deus nos trouxe esses dias, não vamos para a base. Deus quer curar pessoas durante esses dias. Curar, tirar marcas. Durante esses dias, Deus está tirando marcas. Deus está reestabelecendo um novo tempo. Deus está trazendo renovo. Deus está trazendo bênção. Deus está trazendo alegria. Porque o que nos impede, irmãos, de fazer algo para Deus? Muitas das vezes não é lembrar do passado: mas foi um irmão no passado que fez isso, e eu nunca mais quero fazer nada para Deus. O que Deus tem a ver com isso? Mas Deus quer trazer cura na alma, em famílias, em pessoas. Você vai conviver com pessoas, nós vamos conviver com pessoas aqui dentro, amando pessoas, multiplicando a igreja, multiplicando os pequenos grupos, multiplicando os trabalhos sociais da igreja. Irmãos, não faz sentido nós estarmos na igreja todos os dias somente cuidando de nós, todos os dias oramos uns pelos outros aqui, pronto. Faz sentido o nosso coração pronto para abraçar a nossa cidade, abraçar o nosso povo, preparado para crescer debaixo da graça de Deus. O Senhor, irmãos, Ele tem coisas novas para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. A gente sabe, irmãos, muitas das vezes é uma igreja de 40 anos, muitas coisas, se passam, e que precisa, Deus trazer essa cura, no ambiente, de famílias inteiras, para que a igreja do Senhor possa avançar cada dia. Nós estamos ministrando durante esses dias. Senhor Deus, vai quebrando, vai desfazendo, vai trazendo esse tempo sobre a igreja do Senhor, uma paixão pelo reino, pela obra de Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eu te louvo, ó Deus, por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos permite estarmos neste lugar. Deus, estamos, ó Deus, nessa campanha dos Salmos, ó Pai, onde falamos
quando o Senhor usou Moisés lá atrás, ó Deus, com essa oração, com esse cântico. Deus, o Senhor trazendo sobre a vida do seu povo o que o Senhor estava disponível para fazer por eles e o que o Senhor era para os seus filhos. Pai, abre a visão neste lugar. Deus, que venhamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, de tudo que o Senhor reservou para essa igreja, para os teus filhos viverem. Deus, que o Senhor vai, ó Deus, rompendo, ó Deus, toda mágoa, todas as barreiras, tudo aquilo, ó Deus, que muitas das vezes impede que o Espírito Santo faça a obra por completo. Ah, Deus, vai curando famílias, vida. Deus, pessoas que mesmo, ó Deus, inconscientemente, Deus, que não tem algo que ainda, Deus, reflete no modo de viver, que o Senhor vai trabalhando. Deus, aqueles, ó Pai, que de um modo ou outro talvez teve problema com a paternidade, Deus, que haja cura nessa noite. Deus, que o Senhor libera restauração nesse ambiente. Nós declaramos, ó Deus, sobre este lugar, crianças, jovens, Deus, uma geração sarada, uma geração curada, Deus, que irão ministrar, levar o Evangelho a povos que ainda não conhecem, que serão curas, ó Deus, para a nossa cidade, que serão curas para a nossa nação, no ambiente aonde eles estiverem. Deus, que possa refletir o teu Espírito Santo. Ah, meu Deus, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara. Deus, há pessoas aqui nessa noite, ó Deus, precisando do toque do teu Espírito Santo. Pai, visita neste lugar, ó Deus. Deus, vai, ó Deus, movendo. O Senhor é o Deus que pode fazer o impossível, e nós cremos e caminhamos firmado no Deus vivo. Cada lar, cada família, cada um, Deus, que não estão aqui nessa noite, mas que é membro, é congregado,